Blank Entrevista no ar, e hoje a gente tem a honra de receber o Dr. Thales para falar sobre cirurgia ortognática. Doutor, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite de falar desse tema que é tão apaixonante e que muda a vida das pessoas realmente. Legal, doutor, quero começar te perguntando, então, quando que é indicada uma cirurgia ortognática, por exemplo, para algo funcional? A cirurgia ortognática ela tem dois padrões, né? O padrão estético e funcional. Quando nós vamos ter uma alteração funcional, é quando o paciente tem algum problema que compromete a funcionalidade, como respiração, mastigação e fala. Então, muitas vezes a pessoa ela respira mal, ela tem uma dificuldade respiratória durante o sono, ela tem ronco e apneia do sono, ou seja, ela tem um sono muito ruim, ela acorda durante a noite. Isso é pela contenção da via aérea, a mandíbula muito para trás acaba bloqueando a via aérea. Isso é uma alteração funcional. Além de má oclusão, por exemplo, o paciente ele morde com a oclusão alterada, tem muita dor de cabeça, muita enxaqueca, problemas na articulação temporomandibular. Muitas vezes se dá pela mordida alterada, que nós chamamos de oclusão. Então, quando a oclusão está alterada, vai ter alteração na articulação, na mordida e também muitas vezes a indicação de ortognática. E outras várias alterações funcionais que nós podemos associar a essas duas principais que vão indicar a cirurgia. Doutor, e como identificar, quando é um caso, por exemplo, a pessoa está sentindo muita dor de cabeça, como que se identifica que pode ser o caso? Geralmente, quando o paciente tem uma alteração de dor de cabeça, você fala é intensa, ela é tensional, geralmente dói nas laterais, aqui assim. O paciente ele tem uma dor na parte cervical por projeção, porque quando morde alterado tende a projetar a cabeça para frente e essa projeção às vezes dói, inclusive a cervical. E aí nós vamos ver a articulação. Quando a articulação tem estalos, o paciente abre a boca e dá um clec, e muitas vezes isso é uma queixa. Ele fala assim, doutor, eu abro a boca e eu ouço um estalo, eu vou beijar minha namorada, ou eu vou comer em algum lugar e eu ouço tec quando eu abro e fecho a boca. E isso incomoda muito. Isso é uma indicação de que nós temos uma alteração articular e que essa alteração ela pode vir da má oclusão. E aí a gente olha o perfil do paciente. Geralmente ele tem uma alteração do momento da mordida. Ele vai dizer que morde mais de um lado que do outro, ele vai dizer que já usou o aparelho muitas vezes e não conseguiu corrigir a posição dos dentes, vai dizer assim, Thales, eu fiquei 10 anos de aparelho. A pessoa para ficar 10 anos de aparelho, assim, é quase que não conseguiu corrigir, porque o máximo, assim, num caso severo que é indicado somente aparelho, é 3 anos, um pouco mais, um pouco menos. Mas, por exemplo, quando é um tempo muito excessivo, tudo isso é indicação de que a alteração que o paciente tem não é dentária, é óssea. A posição dos ossos estão alterados e isso altera a posição dos dentes. Então não adianta tu mudar a posição dos dentes porque o que é a base óssea que está fora de posição. Perfeito, doutor. E no caso, por exemplo, do ronco e da apneia do sono, como identificar que é um caso, né? Esse é o mais clássico de todos, tá? A apneia e o ronco, a gente sempre fala assim, todo paciente que tem apneia ronca, mas nem todo paciente que ronca tem apneia. O ronco, ele é um indicativo de uma respiração bucal que o paciente está tendo que abrir a boca para respirar. E isso tem vários motivos. Às vezes todos nós roncamos por algum motivo. Às vezes está mais congestionado, está com a via aérea obstruída, vai respirar mais pela boca. Às vezes a posição de dormir não está muito boa. E aí a paciente acaba roncando. Porém, quando isso começa a ser muito recorrente todas as noites, tem alguma alteração de bloqueio da via aérea pela boca, que o paciente tem que abrir a boca para respirar. E isso é um início do indicativo que ele possa vir a ter uma apneia. Então por que a gente ronca? Porque quando a gente deita, um ronco por bloqueio da língua, por exemplo, que é o mais clássico de todos. Quando a mandíbula é muito para trás, toda a base da nossa língua, ela se insere por dentro da mandíbula. Quando nós temos a mandíbula recuada, a tendência é que a base da língua desça. E ela já fica mais para trás naturalmente. Quando a gente deita, nós vamos botar ela ainda mais para trás, porque a gravidade vai direcionar a língua mais para baixo. E aí tu vai bloquear cada vez mais a via aérea, e ele vai diminuindo a via aérea, ela vai descendo e a via aérea vai diminuindo. Quando nós vamos dormir, o sono ele tem 4 estágios. E os 2 estágios principais é o sono REM e o sono profundo. Quando a gente entra em sono profundo, a gente perde 30% do metabolismo. Baixa a pressão arterial, baixa a temperatura, tanto que a gente sente frio, se tapa, e também baixa o tônus muscular. E aí a língua, ela despenca, porque o tônus muscular vai reduzir. Tanto que se a pessoa está muito sonolenta, tenta acordar ela logo no início do sono profundo, ela está mole, ela está bem solta. E aí a língua desce e bloqueia a via aérea.
Quando a língua bloqueia a via aérea, a tendência é que nós vamos abrir a boca para respirar. Se esse bloqueio for pequeno, a gente somente vai abrir um pouco a boca e vai continuar respirando, só que pela boca. Quando o ar entra pela boca, lá o nosso palato mole, que é onde está a campainha, popularmente falando, tá? Ele vai vibrar, porque o ar passa por ele, e aí ele vai fazer o ronco, o barulho do ronco. E aí a gente está roncando. Quando essa língua baixa tanto que bloqueia a via aérea, o paciente ele vai tentar respirar e não vai conseguir, porque o ar vai descer e vai bater lá na via aérea. Ele vai ter que abrir muito a boca para conseguir respirar. Então ele vai superficializar no sono e vai acordar. E ele vai dar aquele acordar sem respirando, que chama-se apneia, porque ele vai parar de respirar por causa desse bloqueio. Então assim, tudo isso vai gerar um quadro que pode ser desde um quadro de cansaço, a gente tô sempre cansado, né, durante o dia, parece que o dia não rende, começa a ter perda de memória, esqueci onde botei a chave, esqueci onde eu guardei o carro, começa a ter lapsos de memória, começa a ter dificuldade de concentração. Por quê? Porque ele não consegue dormir um sono completo. Ele deita e fica acordando de tempo em tempos, então o sono não se completa os seus ciclos, né? E aí o sono REM, que é um dos sonos mais importantes para nossa memória, para o nosso aprendizado, ele não consegue ocorrer direito. E aí o paciente começa a ter dificuldade de aprendizado, de memória, ler, parece que não entende as coisas, e isso vai se somando, só que vai aos pouquinhos. Até que às vezes a pessoa se encosta para ir, por exemplo, no médico, ela senta ali e dorme. Ela está no ônibus e dorme, ela se encosta e dorme. Isso já é uma apneia bem mais elevada. É claro que isso é um diagnóstico clínico, a gente conversa com o paciente, vai ver essas alterações, e aí existe um exame chamado polissonografia, que a pessoa ela vai na clínica, ela dorme e ela vai ser controlada a oxigenação, vai ser controlado o batimento cardíaco, vai ser controlado a parte cerebral para ver o quanto que ela fica no sono REM, e aí nós vamos ter um diagnóstico, olha, tantas apneias por hora, tem pacientes que fazem muitas apneias por noite, basicamente como se não dormisse. Então tu imagina isso ao longo dos anos, né? E aí aumenta peso, dificuldade de perder peso, alteração hormonal, então é uma cascata de coisas que vão acontecendo e que vão levar o paciente a ter várias alterações de saúde. Perfeito. E isso com a idade vai se agravando, doutor? Vai. Quem tem um ronco muito severo, jovem, ou tem uma dificuldade respiratória durante o sono jovem, ou pequenas apneias, vai ter quando for mais velho. Porque quanto mais nós vamos avançando na idade, mais flacidez muscular nós vamos ter. E quando a gente perde o tônus muscular, a língua fica mais flácida ainda, e aí a apneia começa a aumentar cada vez mais. Então não é incomum a gente ver pacientes que roncavam muito quando eram mais novos, usando o CPAP, que é um equipamento que coloca um ar comprimido, um ar sob pressão na via aérea para dormir, para conseguir respirar e não ter apneia, que é um tratamento paliativo para quem não pode ou não quer fazer cirurgia. E os únicos dois tratamentos efetivos que nós temos para apneia, que são basicamente sim, que são definitivos, né, é perder peso. Então, assim, a perda de peso é a primeira coisa, paciente que tem obesidade, sobrepeso considerável, perder peso diminui, e cirurgia ortognática. Os outros são tratamentos que vão tratar mais sintomas, como, por exemplo, o próprio CPAP, ele vai colocar o ar comprimido, mas tu vai ter que estar sempre com o aparelho. Sim. Então, por exemplo, pegou um voo, talvez tu não pode levar o aparelho e tu não vai conseguir, né? E alguns outros aparelhos intraorais que muito se fala, mas que tem uma dificuldade de uso, que eles projetam a mandíbula, dão muita dor articular. Então a apneia ela é multidisciplinar para se tratar, mas o componente respiratório da ortognática é muito grande. Perfeito, doutor. E falando da parte estética também, né? A cirurgia ortognática também tem esse objetivo, né? Sim. Hoje, vou te dizer que 50% ou mais dos pacientes que me procuram por ortognática, eles procuram para estética. E geralmente para outras coisas. E aí no diagnóstico, eu avalio esses pacientes e vejo, olha, é um caso de ortognática. Por quê? Porque a maior parte das alterações estéticas de face que nós temos, tá? Elas são baseadas no tecido ósseo, alterações de posicionamento ósseo. Porque quando nós vamos ter os tecidos moles, por exemplo, pele, músculo, eles vão se ligar no tecido ósseo. Os próprios ligamentos da pele mais profundos e os ligamentos dos músculos estão no tecido ósseo. Se o tecido ósseo está mal posicionado, retraído, com pouco volume, a tendência é que esse músculo, essa pele, tende a ficar mais flácida. Então, às vezes, tu corrigindo no posicionamento ósseo, tu corrige muitas alterações de queda, de envelhecimento, de flacidez.
Então a ortognática ela tem essa pegada estética muito forte. Além do que, ela é uma harmonia facial. A pessoa não tem queixo nenhum, tem toda a face girada para dentro. Ela vai fazer um giro para fora da face e ela vai corrigir a posição do rosto. Então ela vai ter uma harmonia facial e ela é definitiva, porque a base óssea, uma vez posicionada, ela não muda mais de posição. Diferente de, por exemplo, tecido mole, que tu reposiciona, ele tende a cair de novo com o passar do tempo, o tecido ósseo não, ele vai ficar na posição. Então nós podemos corrigir, por exemplo, o queixinho para trás, nós vamos girar esse queixo para frente e tu vai corrigir a posição. Sempre na ortognática nós corrigimos uma posição, tanto colocar para frente e para trás, que seria fazer este movimento aqui, como o movimento de rotação, que é o giro da face. Então, por exemplo, eu posso girar a face tanto para baixo quanto para cima. Então, se o paciente ele tem um sorriso gengival, que ele sorri e mostra toda a gengiva, nós impactamos essa maxila e giramos ela assim. Se o paciente não mostra nada dos dentes, ele tem uma projeção do queixo, muitas vezes tem ausência dessa região aqui, flacidez nessa área, o malar está para dentro, a gente gira ao contrário. E a gente projeta a maxila. Então a gente consegue corrigir 3 planos, tanto giro quanto para frente ou para trás, como lateralidade. Então por isso que ela tem uma pegada estética muito forte. Ainda mais que vários famosos já fizeram, né? Então inclusive teve uma menina do Big Brother que fez, irmã da Graciane Barbosa, que apareceu em todas as redes sociais. O antes e depois dela é considerável, assim, muito impactante mesmo o resultado. E ela tinha uma queixa funcional, que era respiratória, e também estética, que era o posicionamento dos dentes, o gengival, o queixo para trás. Sim, conseguiu em uma cirurgia já resolver os problemas, tanto estéticos quanto funcionais. Isso. Legal, doutor. E o resultado já é visto na hora, imediato, ou demora um tempo? Como é que funciona? A cirurgia ortognática, o resultado em si, ele fica na hora. Tá? Mas claro que o paciente vai ter um edema, ele vai passar pelo processo de recuperação, então ele vai ter um período entre fazer a cirurgia até uns 15 dias iniciais, até ele voltar às atividades normais, e depois a gente vai fazendo as revisões até que em 6 meses ele vai ter um resultado final facial. É claro que ainda vai ter formação óssea, vai ter ainda a recuperação das áreas operadas, mas dentro de 15 dias ele já está bem avançado, 1 mês ele já tem um resultado aí que quase 80% a 85%, depois só vai ser aquele resultado que vai cada vez se refinando mais. Mas a ortognática é uma cirurgia completamente planejável. Então, diferente de tecido mole como pele, gordura, músculo, ele é muito mais artesanal. É uma cirurgia onde tu vai decidir muitas coisas na hora do procedimento. A ortognática não. A ortognática é uma cirurgia completamente planejada. Como é que o paciente faz? Ele faz uma tomografia de face, ele faz um escaneamento dos dentes e vai nos mandar, ou o próprio radiologia nos manda, nós colocamos num programa e nós operamos o paciente no computador primeiro. Então nós vamos ter o antes e depois dele, antes da cirurgia. Então nós vamos fazer, por exemplo, uma rotação, vamos avançar. Então, por exemplo, vou avançar a mandíbula 10 milímetros, é 10 milímetros. Não existe margem na hora de decisão. A gente faz uma guia cirúrgica baseada no planejamento, então aquela cirurgia é totalmente planejada. Tudo que eu vou fazer no centro cirúrgico já está decidido previamente. E o paciente, ele consegue ver isso. Super previsível, então. Super previsível. Na consulta prévia, nós mostramos o resultado. Depois a gente só vai replicar aquilo que nós fazemos no computador, no bloco cirúrgico. E aí dentro ele vai passar pelo processo de recuperação e depois, dentro de 30 dias, já está basicamente quase 100%, só vai dando aquela refinada no resultado até chegar a 6 meses e receber alta do tratamento. Muito bacana. Doutor, e para finalizar, como é que é realizar os procedimentos aqui no Blank? O Blank é o meu hospital do coração, né? Porque eu estou há muito tempo nele e não só para nós, profissionais, que nós temos um atendimento maravilhoso, nossos pacientes também. Então eles elogiam muito a equipe, elogiam muito o hospital, estrutura. É um hospital onde tem tudo, né? Porque num bloco cirúrgico, quando nós vamos fazer uma cirurgia, o mais importante a atuar durante a cirurgia é o ato mais nobre do procedimento em si. Mas para chegar naquele momento, tudo antes são eventos concatenados que têm que ser perfeitamente harmonizados. Então, por exemplo, desde o agendamento, material, eu não posso chegar na cirurgia com desorganização, com falta de material, né? A questão de horários de bloco, então tudo isso conta. E contar com um hospital, principalmente um hospital que nem o Blank, que tem toda essa estrutura,
ajuda muito, não só os pacientes pelo tratamento que eles têm, pela parte culinária, pela parte de hotelaria, como também para nós, com a parte de organização, de instrumental e tudo mais. Maravilha, doutor. Muito obrigada pela tua participação. Eu agradeço o convite de estar aqui, de poder falar um pouquinho para vocês, de falar um pouquinho sobre a cirurgia ortognática, que é um assunto que é apaixonante para quem faz o procedimento. Muito obrigada. E se você gostou, deixa o seu like e também o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Até a próxima.